Olá, estudantes! Sou Juliana Moraes e teremos a nossa aula gravada da componente de gestão dos recursos naturais. Nossa aula de hoje tratará dos assuntos de poluição do ar, poluição do solo e poluição das águas. Bom, falando em poluição do ar, a gente tem como conceito que poluição do ar é qualquer modificação sofrida pela atmosfera natural que causem prejuízos diretos e indiretos tanto ao homem, como à fauna, à flora e os demais recursos naturais. Certo? Então, quando a gente trata de poluição do ar, a gente pode ter a poluição do ar de forma natural, como a gente pode ver nessa figura, um vulcão na Islândia em 2011, ou a gente pode ter a poluição provocada pelo homem, né, de origem antrópica, ou seja, o homem que causa essa poluição. E essa poluição antrópica, ela se classifica em dois grupos. Uma pelo processo de combustão, ou seja, a queima de combustíveis, e a outra pelos processos industriais, ou seja, as indústrias necessitam fazer seus processos e para isso eles geram gases muitas vezes. E esses gases precisam ser controlados antes de ser enviados para a atmosfera, tanto controlado como tratado, a fim de evitar a poluição atmosférica. Quando a gente fala de classificação dos poluentes em relação à sua origem, os poluentes que a gente tem da atmosférica pode ser de dois tipos, ou poluentes primários ou poluentes secundários. O primário é quando se encontra no ar da mesma forma como eles foram emitidos pela fonte. Então, quando a gente faz o ensaio lá da qualidade do ar e a gente encontra poluentes que se encontram na mesma forma que foram emitidos na fonte, como, por exemplo, o dióxido de enxofre, o ácido sulfídrico, óxido de nitrogênio, amônia, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, então eles são classificados como poluentes primários, ou seja, eles não se modificaram, eles não se interagiram com outros poluentes. Já os poluentes secundários, eles se formam a partir da interação de dois ou mais poluentes primários que se combinam e se constituem num novo poluente. Como, por exemplo, disse, é o peróxido de hidrogênio, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, o trióxido de enxofre, nitratos e sulfatos de ozônio. Então, são poluentes que se combinam com outros, formando um poluente novo. Então, se eles se combinam, se foram formados a partir de interação de dois poluentes primários, então ele é um poluente secundário. A gente observa nesse gráfico a distribuição dos principais poluentes do ar nas grandes metrópoles. Então, a gente vê que o grande poluente é o monóxido de carbono, com 66%. A origem disso é em função da queima, da combustão incompleta dos combustíveis. Então, esse poluente é o mais encontrado aí no ar das grandes metrópoles. Outros poluentes encontrados são os hidrocarbonetos e os óxidos de nitrogênio. Se a gente falar nos principais poluentes, a gente tem como principal o monóxido de carbono, que ele é um gás incolor, ele é inodoro, ele é extremamente tóxico, tá certo? Ele é liberado da queima incompleta dos compostos orgânicos, né? Então, esse é o principal poluente que a gente tem hoje. Como a gente falou no slide anterior, são oriundos da queima dos automóveis, né? Então, é o que acontece nas grandes cidades. A gente também tem o dióxido de carbono, tá certo? Tem o óxido de nitrogênio e o hidrocarboneto, que são tantos poluentes de forma natural, como, por exemplo, o óxido de nitrogênio, ele é produzido naturalmente pelo vulcão, que é uma poluição do ar de forma natural. Mas ele também é encontrado na queima de combustíveis fósseis, tá certo? Então, a gente tem esses poluentes tanto de forma natural como de forma antrópica. Nesse outro slide, a gente pode ver mais dois poluentes, como o dióxido de enxofre, né, que é produzido pelos processos industriais e também pelos veículos automotores. E esse dióxido de enxofre ele tem uma característica interessante porque ele reage com o vapor d'água e forma um ácido sulfúrico, que precipita e origina a chuva ácida. Então, é um poluente que causa uma consequência ainda mais grave em relação à poluição do ar, que é a chuva ácida, tá certo? Quando a gente fala de poluição do solo, a poluição do solo, não só do solo em si, mas do solo e do subsolo, né? E consiste em quê? Na deposição, na disposição, na descarga, na infiltração, na acumulação, na injeção ou aterramento do solo ou do subsolo, por substâncias líquidas ou poluentes, substâncias poluentes, né, ou produtos poluentes em estado líquido, sólido ou gasoso. Então, não é só a infiltração no estado líquido, ela também pode ser no estado sólido e no estado gasoso. Então, da mesma forma, a gente tem a poluição do solo de forma natural, que não está associada a nenhuma atividade humana.
Mas também a gente tem a poluição do solo provocada pelo homem. Então, como poluição natural, a gente pode dizer que temos a erosão, desgastes naturais, como inundação, terremoto, maremoto, vendaval, atividades vulcânicas e áreas com elementos inorgânicos, principalmente os metais, ou com irradiação natural. Então, são as principais causas de uma poluição natural do solo. Então, a gente tem aqui uma imagem de erosão do solo, né? A gente pode ver aí uma erosão natural desse solo, né? Então, isso para a ciência, isso é erosão. Isso é uma poluição natural. A erosão é uma poluição natural. A gente também tem outros tipos de poluição do solo, como as inundações, né, os tornados. E como poluição artificial ou antrópica, a gente tem como poluição do solo a urbanização e ocupação desse solo, principalmente nas grandes cidades, nas metrópoles, as atividades agropastorísticas que estão ligadas à agricultura e à pecuária, né, que exploram esse solo para o cultivo, né, e para a criação de gado, atividades extrativistas como a mineração, armazenamento de produtos e resíduos, principalmente os perigosos, que aí eles podem ter algum tipo de vazamento e esse vazamento acarretar na poluição do solo. Acidentes no transporte de cargas, ou seja, derrame ou vazamento de produtos ou resíduos perigosos, lançamento de águas residuais, ou seja, esgoto, né, não tratado, lançado no solo, então isso aí é uma poluição artificial, antrópica do solo. E uma outra também poluição que é muito típica das nossas cidades, que é a disposição de resíduos sólidos de diversas origens, né, no solo, tá certo? Tanto poluição de resíduos sólidos domésticos, como também a gente vê muitas vezes resíduos sólidos industriais ou resíduos sólidos de serviço de saúde. E aí a gente tem isso como uma grande poluição, né, na forma antrópica no solo. Então, aqui alguns exemplos de desmatamento, uma área que foi desmatada, poluição do solo. Esse desmatamento, ele dissemina as pragas nas lavouras, ele potencializa fenômenos de lixiviação, erosão e desertificação desse solo. Ele provoca alterações no microclima, as chuvas ficam mais frequentes e mais intensas nesse local. Então, ele traz, além da poluição do solo, outros problemas relacionados, né, à sociedade. Um outro tipo de poluição do solo é o uso de fertilizantes ou defensivos agrícolas, né? Então, o uso excessivo dele acarreta também na introdução de excesso de nitrogênio, excesso de fósforo, né, metais pesados no solo, certo? Então, essa fertilização, ela vem muitas vezes da troca do adubo natural pelo adubo sintético, né? E a gente causa aí um excesso de nitrato no solo, que muitas vezes são arrastados pela chuva e chegam nos nossos corpos de água e provoca eutrofização. E a gente tem que esses produtos de fertilizantes, eles se acumulam nos vegetais, que a gente consome muitas vezes, sem ter o devido cuidado, né, de tirar esse fertilizante a partir de uma lavagem mais elaborada, ou mesmo a gente tentando tirar a partir de uma lavagem mais elaborada, né, com o cloro ou então com água sanitária, a gente ainda consegue ter resíduos desse produto, né, que são nitritos que são tóxicos para a nossa saúde. Então, a gente começa a bioacumular esses fertilizantes, né, esses produtos de fertilizantes no nosso corpo, porque o nosso corpo não tem capacidade de digerir esse tipo de produto. Então, aqui a gente tem a irrigação, também é tida como uma poluição do solo, porque altera as características desse solo, né, em especial quando a gente tem a questão da salinização. A gente tem muitas vezes solos rasos, tá certo? E a gente tem uma grande evaporação, consequentemente uma deposição de sais nas camadas superficiais. Aí a gente pode ver nessas duas figuras um solo que já tem uma característica diferente, é um solo mais esbranquiçado, né? É um solo que tende a estar mais salinizado, ou seja, a concentração de sais dele é mais elevada do que um solo que não está salinizado, tá certo? Principalmente por conta da grande evaporação. Isso a gente consegue ver no nosso sertão nordestino, algumas áreas com solo já salinizado, onde a gente não consegue mais ter uma atividade agrícola nesse solo, porque o solo está praticamente inutilizado, né? Você não consegue criar mais cultura nele, certo? Por conta do alto grau de salinização. Então, aqui a gente tem a mineração também como outras fontes de poluição, né? A gente está vendo aqui algumas imagens, né, de extração de minério de ferro, né, cassiterita. Então, essa forma de extração é uma forma de poluição do solo provocada pelo homem. As queimadas, e essas queimadas, se forem feitas de forma descontrolada, né, a partir do calor excessivo, a gente
consegue ver que elimina completamente aí os micro-organismos que são responsáveis pela fertilidade desse solo e também elimina totalmente a possibilidade de algumas plantas voltarem a se desenvolver. Então, essas plantas morrem por completo e mesmo que essa queimada seque, quando ela cessar e quando aquela área tender a se restabelecer, essas plantas não voltam a se desenvolver. Um outro produto que é bastante utilizado na agricultura são os agrotóxicos, né, juntamente com os fertilizantes, e a gente tem o mesmo problema, tá certo? Poluição do solo, poluição das águas, né, por conta do carreamento desses produtos aí chegando aos corpos d'água, e a gente ainda tem um terceiro problema que é a contaminação dos nossos produtos, né, então nossas frutas, nossas verduras, né, o milho, diversos produtos que utilizam, que é a necessidade de utilizar esses agrotóxicos e a gente termina aqui consumindo indiretamente esse agrotóxico, isso vai se bioacumulando no nosso organismo. Então, a gente tem aqui como agrotóxico, uma grande vantagem é a capacidade de eliminar pragas, tá certo? E a sua persistência, ou seja, ele é capaz de se manter ativo no ambiente. Porém, a gente, como eu falei para vocês anteriormente, toda essa benfeitoria, né, que a gente traz para ter uma agricultura mais produtiva, ela tem como contrapartida a questão desse agrotóxico ficar resíduo dele nos nossos alimentos se a gente ingerir esses alimentos com os agrotóxicos. Aqui outras consequências, destrói a microflora e a microfauna dos solos, acumula-se nos ecossistemas, podendo perdurar por vários anos, porque são materiais recalcitrantes, ou seja, não se degradam tão facilmente, contaminam alimentos, como a gente já falou, e podem poluir grandemente a água, o ar e o solo. Outra forma de poluição do solo é o crescimento demográfico, tá certo? Onde essa população começa a ocupar de forma desordenada esse solo. A gente começa a ter alguns problemas como esse aqui, deslizamento de barreiras, porque a gente tem aí um não acesso ao serviço de saneamento, então começam as pessoas a utilizarem água, consequentemente gerar esgoto, e não tem por onde esse esgoto sair. E aí libera esse esgoto na frente de casa ou do lado de casa, e esse esgoto vai minando nessa barreira, até que no momento isso aí se torna uma estrutura instável e venha a romper, né, e venha a deslizar. E aí a gente vê vários fenômenos de deslizamento de barreiras, muitas vezes associado no período de inverno, porque a gente tem grande chuva, período de chuvas, que também facilitam aí essa desestabilização desse talude para acontecer o desmoronamento. Os esgotos domésticos aparecem aí também como uma grande causa de poluição do solo, né? Principalmente quando a gente tem a utilização de fossa seguida de sumidouro, né? Que é uma tecnologia de tratamento muito simples, onde esse esgoto fica retido na fossa e depois ele vai infiltrar no solo a partir de um sumidouro. Então, isso aí contamina o solo de forma muito sem controle, tá certo? E ainda tem um prejudicial de que a gente não sabe se o vizinho do lado de uma casa que tem fossa com sumidouro, se ele está respeitando a distância ideal para fazer um posto de abastecimento. Então, a gente muitas vezes compromete as fontes de abastecimento subterrânea com a utilização de fossa e sumidouro. Além dessa questão da utilização dos esgotos domésticos com fossa e sumidouro como tratamento, a gente também tem a poluição dos esgotos que são lançados no solo sem nenhum tratamento. Né? E aí o solo absorve esse esgoto e, consequentemente, absorve todos os poluentes que neles estão contidos. Um outro tipo de poluição do solo é a poluição pelo necrochorume. O necrochorume é um resíduo que sai, né, do nosso corpo quando o nosso corpo morre. Tá certo? A gente pode ver nessa figura aqui que a gente tem algumas plumas de contaminação, né, em função da degradação da matéria orgânica no nosso corpo, que sai, infiltra no solo, pode contaminar o solo e pode contaminar o lençol freático. Dependendo da posição que essa sepultura fique localizada, existe uma contaminação maior ou uma contaminação menor. Tá certo? Então, alguns fatores que aumentam essa contaminação pelo necrochorume é a localização da sepultura, né, da necrópole, a idade da sepultura e o tipo de solo. Se o solo for mais argiloso, a tendência é que essa pluma de contaminação consiga alcançar profundidades maiores. Se o solo for argiloso, a tendência é que a pluma de contaminação não atinja grandes profundidades, porque pelo solo argiloso é mais difícil a percolação. Então, está aqui um exemplo de uma contaminação por necrochorume. Então, o que vocês estão vendo aqui não é esgoto, e sim necrochorume, certo?
Isso aqui, obviamente, é de uma necrópolis que é rasa, tá certo? Sem profundidade, né? Uma necrópole rasa. E aí a gente tem como outro tipo de poluição os lixões, né? Que é a nossa grande tentativa de colocar em prática a política nacional de resíduos sólidos, terminando com os lixões e colocando no lugar deles os aterros sanitários, tá certo? Então, além da poluição do solo, a gente tem a poluição do ar, né? E a gente tem também a produção do chorume, que é extremamente poluente por ser tóxico, tá certo? E com alta carga orgânica. Então, a gente precisa realmente resolver esse problema dos lixões no nosso país. Então, aqui algumas imagens, né, dos lixões, né, um total descontrole, poluição do solo, poluição das águas subterrâneas, poluição do... Essa figura aqui representa bem, né? Então, a gente tem aqui o lixão e poluição nos dois sentidos, tanto do solo como do lençol freático e a poluição do ar, tá certo? Com presença muitas vezes aí de urubus e outros animais. Então, o que a gente tenta fazer é a transformação desse lixão num aterro controlado ou num aterro sanitário, né? De preferência, um aterro sanitário, onde a gente vai ter aqui a cobertura diária, né, desse resíduo, tá certo? A gente vai ter aqui a queima, captação e queima desse biogás. E num aterro sanitário, a gente vai ter a coleta e o tratamento do chorume. No aterro controlado, não. Essa base é só impermeabilizada, tentando evitar a percolação do chorume. Então, aqui tem um exemplo de um aterro onde não tem impermeabilização de base, apenas dos taludes, tá certo? Mas aqui a base é feita com material argiloso para tender a não percolar esses resíduos, tá certo? Então, esse aqui é um aterro controlado. Aqui uma outra imagem para vocês. Aqui são imagens perto do caminhão das tubulações de saída do gás, tá certo? Para captação. E aqui sim a gente tem a estrutura ideal, né? Que é a estrutura do aterro sanitário, onde a gente tem impermeabilização de base, tá certo? A selação dessa base ou com argila ou com manta de polietileno de alta densidade. A gente tem a cobertura diária desse resíduo. A gente tem a captação e a queima do gás. E a gente tem como principal função aqui, que o que diferencia dos outros esquemas, né, como o aterro controlado, é que a gente tem a captação do chorume e esse chorume sendo encaminhado para uma estação de tratamento de chorume, tá certo? Então, dessa forma, a gente não permite a contaminação do lençol freático pelo chorume. Aqui é uma imagem do aterro sanitário da CTR Candeias, tá certo? Que é um aterro de classe 2, licenciado, aqui na sua etapa de construção, onde estava feita toda a impermeabilização dos taludes e da base dessa célula. E para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho da poluição das águas. A gente tem aqui sempre um recurso hídrico limitado e uma necessidade limitada pelo crescimento populacional, pelo uso crescente das atividades de indústria, da agropecuária, pela geração de energia a partir de barragens, pelo reservatório de água. As fontes de água estão cada vez mais distantes do local de consumo, tá certo? E a gente precisa gerir esse recurso porque ele é limitado e as nossas necessidades são cada vez maiores. Então, a gente tem aqui hoje uns cenários de poluição das águas, onde nossos canais, nossos rios são poluídos, tá certo? Pelo esgoto que não é tratado. Então, aqui a gente tem outra imagem, né? Poluição não só pelo esgoto, mas poluição por resíduos sólidos. Aqui uma outra imagem também, a gente vê também uma degradação aí desse ambiente, tá certo? Com o esgoto, com o resíduo sólido. E a gente tem aqui essa figurinha que é bem clássica para a gente, dos usos múltiplos da água, onde a gente precisa desse rio, utilizar ele para vários processos, né? Como, por exemplo, abastecimento humano, que é o principal deles, abastecimento industrial, para agricultura, para geração de energia, para matar a sede dos animais, né? Para navegação, para manutenção da fauna e da flora. Então, a gente precisa de tudo isso, retirar tudo isso do tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente devolve para os rios, né, só os nossos resíduos. Ou seja, a agricultura devolve os fertilizantes, os pesticidas, né? A pecuária devolve a matéria orgânica, os patogênicos. A gente devolve também o esgoto tratado, detergentes, óleos, materiais químicos diversos. Né? A indústria também libera para o rio, após seu tratamento também, detritos industriais, né, sedimentos. Então, assim, não há rio realmente que aguente. Ou seja, a gente precisa explorar e, ao mesmo tempo, a gente devolve para esse rio só poluição.
Então, quando a gente pensa no uso da água e geração do esgoto, a gente tem que pensar que isso é um ciclo sanitário, ou seja, eu preciso da água potável, eu utilizo essa água potável, tá certo? E ela vira esgoto doméstico. E na indústria, do mesmo jeito, a água é um consumo para a indústria, para a produção dos seus insumos. Essa água ela vai ser utilizada, então várias impurezas vão ser agregadas a ela e ela vai virar o efluente industrial. E aí a gente tem no nosso esgoto doméstico, né, 99,9% de água, então nossa matriz de esgoto é água e 0,1% de sólidos, tá certo? A gente pegar uma matriz aqui, tudo é água e 0,1% de sólidos. Mas é por conta desse 0,1% de sólidos que a gente tem que tratar os esgotos. E a gente tem nesse 0,1% aqui envolvido os sólidos suspensos, os sólidos dissolvidos, matéria orgânica, nutrientes na forma de nitrogênio e fósforo e os patógenos, né? Vírus, bactérias, protozoários e helmintos, tá certo? E aí, por que a gente tem que tratar o esgoto? Porque o esgoto, ele vai poluir aquele rio, baixar o oxigênio dissolvido daquele rio, vai eutrofizar aquele rio com aporte de nitrogênio e de fósforo e aí vai inviabilizando cada vez mais o uso desse rio para os diversos fins que a gente precisa fazer dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque duas cidades, por exemplo, que fazem uso do mesmo rio, a cidade 1, por exemplo, ela capta a água do rio, ela trata, ela usa essa água, ela volta como esgoto. Se ela tiver o tratamento de esgoto, novamente, ela devolve essa água para o rio. Lá na frente, lá jusante do mesmo rio, outra cidade pode fazer o mesmo processo. Ela pega essa água, capta, trata, vai depois para a rede de esgoto após o uso, depois para um ET, depois para o rio novamente. Então, veja que esse rio ele serve tanto de captação como de deposição desse esgoto tratado. Ótimo se esse esgoto for tratado. E como na maioria das vezes esse esgoto não é tratado, a gente capta a água do rio e depois lança esse esgoto, muitas vezes, ou grande parcela dele, não tratado para o rio. Aí a cidade que está lá na frente, lá a jusante, vai receber uma água de cada vez com a qualidade mais deteriorada, tá certo? A gente tem que pensar muito nisso e tentar aí aumentar esse nosso índice de coleta e tratamento desse esgoto a fim de evitar essas poluições do rio a jusante por conta do lançamento indevido de esgoto não tratado. Aí a gente tem a questão do esgoto tratado como uma questão de saúde, né? Mas como tratar esse esgoto, né? Como a gente pode fazer esse tratamento de esgoto? A gente tem que remover matéria orgânica, sólidos, nutrientes e patógenos. Mas a gente tem que definir o que é que a gente vai remover. Então, o nível de tratamento vai ser em função do poluente que a gente quer remover. Se a gente quer remover matéria orgânica e sólidos, vai ser um esquema de tratamento de esgoto. Se a gente quiser partir para um tratamento de esgoto mais elaborado, né, a partir da remoção de nutrientes, a gente também tem que compor uma configuração de unidade de tratamento que possibilite aí essa remoção da matéria orgânica, dos sólidos, patógenos e dos nutrientes. Então, a gente tem aí como nível de tratamento de esgoto desde o preliminar, o tratamento primário, o secundário, onde a gente consegue remover até a matéria orgânica e os sólidos, e o tratamento terciário, onde a gente consegue remover matéria orgânica, sólidos, nitrogênio, né, os nutrientes em geral e os patógenos, tá certo? Mas esse detalhamento dos tratamentos vocês veem na componente lá de gestão do tratamento de águas residuais, tá certo? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, e fica como atividade dessa aula gravada, vocês explicarem duas formas ou instrumentos, né, de controle da poluição do ar, do solo e da água. Essa atividade deve ser entregue no polo no dia da avaliação presencial, e vocês devem assinar a ata ao entregar essa atividade, tá certo? Então, essa atividade conta aí como participação, conta como nota, né, de vocês, tá certo? E aí vocês devem entregar isso no dia da avaliação presencial. Então, bom estudo para todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.